aqui algumas coisas que aconteceram. O missionário Leandro falou: amigo, eu vou ralar você aqui, vai sobrar pouca coisa de você. Então, vamos colocando. Muito bem, vocês lembram, Projeto Missões, a ideia de mandar 1000 livros, foram 1.100 livros. O missionário Leandro e a Adriele, pode pôr, são esses fofinhos aí, eles realmente são fofinhos, são especiais demais, e a maneira como eles me receberam é constrangedor, fazem de tudo, a hospitalidade fantástica. E a gente conhece um pouquinho de Natal através dessa frase, ó: quem se emociona quando ouve eu te amo é porque nunca ouviu o cuscuz está pronto. Amigos, é muito cuscuz. Lá não tem pão de manhã, é cuscuz, tapioca, carne de sol. E eu desesperado, porque eu falei, não posso engordar aqui, porque baixinho e... Mas que delícia! Continuamos aí. Eles são fantásticos, pode colocar. Enfim, nós começamos com aquela comunidade de 120 barracos de 4x4. Então é um assentamento que na verdade é um cemitério. E eles são até discriminados por isso, são pessoas muito simples, que ao invés de estar na rua, estavam ali. É só dar uma paradinha, por gentileza. E o que eu percebi? Não tem uma sujeira em lugar nenhum. As ruas completamente limpinhas, porque são ruas, né? Eles fizeram lá uma maneira muito organizada. Enfim, e a gente entra lá e, para espanto de alguns, todos sabem ler, ok? Importante dizer isso, que algumas pessoas, você vai levar 1.100 livros num lugar onde ninguém sabe ler. Nós não conhecemos Natal. Natal é um lugar culto, histórico. Eles entendem profundamente a história de Natal e falam isso diariamente. História de Natal. Por exemplo, Natal é um lugar onde os judeus se refugiaram, fugindo da Igreja Católica. Porque na Igreja Católica, na época, ou você se convertia ao catolicismo, ou você morria, ou era perseguido. O que eles fizeram? Eles foram para lá e tiveram lá uma cultura expressa em Natal. Então até eu esqueci, infelizmente, eu ganhei um chapéuzinho de couro que tem uns corinhos do lado aqui. Luiz Gonzaga usava, todo mundo usa. Isso aí é das roupas dos judeus, que eles transferiram para o chapéuzinho de couro. A comida, eu vi vários lugares aí você vai direto para a Bíblia, né? Eles têm muros de pedra, porque o judeu imprimiu neles a noção de Abraão, de Moisés, de Noé, que eles fazem muros de pedra, só pedra, um monte de pedra. Então a história judaica é clara lá. A política é todo dia, eles falam, de políticos, então eles são muito aprofundados. Teologia, aí dá dó de nós. Eles falam da teologia, de todas as coisas, toda hora. Então a gente viajava, entrava teologia, história, aí entrava missão. Incrível como a gente aprende com eles. Aqui é aquela senhora, aquela casa que nós falamos que a gente tinha um objetivo, um sonho de fazer a casa dela. Gente, a foto é complicada, mas pessoalmente é mais difícil. Eles não têm banheiro há mais de 30 anos. Não sabem o que é um banheiro dentro de casa. Eles fazem num plástico e jogam no lixão. Há 30 anos. Aquela madeira lá não é torta por causa da câmera, não. Ela é torta porque está caindo, falta tudo. Então é uma senhora que é uma mãe solo, que tem um filho que está em depressão, passou pelas drogas. E a pior notícia, né? Às vezes ele faz a necessidade na sala. E não cata, então ela tem que ir lá pegar. Gente, é realmente degradante.
Se a gente pudesse fazer isso, seria a maior bênção da vida dela, ter uma casa com um banheiro. Continuemos. Bem, aqui é uma igreja, a Igreja Batista Esperança, aonde eu conheci aqui, por exemplo, o Mendes, o pastor Mendes, que é um antigo militar, bravo, duro, violento, o apelido dele é Rambo, hoje é pastor fofinho. Que Deus faz um milagre dos milagres. E ele tem uma história interessante, a conversão dele, é que ele não queria que ninguém falasse de Jesus para ele. Ele falou, não me fale de Jesus, não bato em você. Era assim, é um cara ignorante. E aí, a família querendo. Ele falou assim, eu te ameaço agora, você não vai falar de Jesus para mim. Aí uma dessas pessoas falou assim, pois é, você vai ter sede de Deus e eu vou correr de você, eu não vou falar de Jesus quando você tiver sede de Deus. Ele tomou aquele susto, mas falou, não estou nem aí com você. Pois Deus começou a entrar no sonho dele. E ele começou a ter um sonho que estava se convertendo. Aí Deus dava para ele Gálatas 5. E aí ele perguntava para a esposa, existe Gálatas 5, o nome desse na Bíblia? Existe. E ele foi se convertendo aquela sede. E ele chegou nessa pessoa, eu queria falar de Jesus com você. Não vou falar. E ia embora. Cumpriu a palavra. E foi dando mais sede, ele se converteu. Que fantástico que é esse cara. Então ele é um dos diretores da Aleph também. E ele é dessa igreja. Continuemos. Bem, aí eu estava numa outra igreja. Pode passar mais uma. Essa igreja que eu estava aí, é uma igreja interessante, porque o Leandro da Aleph, da missão Aleph, ele conseguiu juntar um monte de assembleiano, presbiteriano, batista, arminiano, calvinista, tudo junto. É engraçado de ver um assembleiano de gravata e uma pessoa de camiseta conversando, trocando ideia. Que milagre o Leandro tem feito lá. Então, eles se reúnem para falar sobre a comunidade, as necessidades da comunidade, o que cada igreja pode fazer. Eles descobrem uma necessidade do bairro, descobrem qual igreja é perto daquela necessidade e aquela igreja passa a abraçar as necessidades. E aí o que precisa? A Aleph junta, vocês precisam o quê? Sei lá, de cesta básica. Aí eles se reúnem, então cesta básica para esse pessoal, cesta básica para esse pessoal. E é lindo o trabalho do Leandro. Continuemos orando por ele. Aqui é interessante. Esse é o pastor Joaquim. Passa mais uma, que eu acho que tem uma eu pregando para os jovens. Pode passar. Isso, aí eu preguei para os jovens. É uma igreja de jovens. Enorme assim a igreja. Enorme. 100 pessoas. 6 adultos. O resto é tudo jovem e adolescente. Ele era de uma outra igreja que acabou rachando, aí todo esse pessoal se juntou com ele, e ele falou, sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou orando aí, estou orando, para quem sabe a igreja da Penha possa cobrir a gente aqui. A ideia deles é ser uma extensão da Penha lá. Eu não quero uma igreja minha com meu nome, eu quero me associar a uma igreja. E estou orando, o Leandro falou muito bem de você, ele me viu pregar, eu fui lá, na terça-feira nem ia pregar, e ele falou, não vem aqui, enfim, parece que eu conheço ele há muito tempo, pode passar? Ok, aqui é interessante, aqui é uma igreja que o Leandro falou assim, vamos ter lá umas 30 pessoas, tinha perto de 180. Aí eu falei, tá bom Leandro, vamos lá. E essa igreja é uma Assembleia de Deus, pode passar? Aí, então eu estou lá, todo mundo de gravata, inclusive eu. Calor tremendo. Tudo que eu comi, eu perdi aqui nesse dia. Mas muito legal, o pastor Isaac Dias, pode continuar. E esse pastor nos levou, ele é esse de azul mais baixinho do lado. Eu estou aqui do lado, né? De camiseta, aí tem o maior e do lado é o pastor Isaac Dias. Depois o Leandro, e essa casa é uma casa lindíssima, de um dos missionários. Pode passar?
a gente comeu muito. Esse pastor tem esses projetos, ó, missões urbanas, pode continuar. Plantando igreja no sertão do Seridó, é também dele, pode passar, vai passando. Ó, tudo isso aí é missionário que ele coordena. E a gente foi, pelo menos em 4 ou 5, em todos eles nós comemos. Ó, projeto em Cuba, pode continuar. Projeto no Paraguai, tem um no Uruguai, pode continuar. Ó, eles treinam adolescentes para serem missionários. Ó, seminário Pés Formosos, depois tem escola de missionário, pode continuar. E aí é a família deles. Ele já foi para a Coreia, ele já foi para a África. Se você vê, você fala assim, é muito simples. Nada, ele não sabe nem ler. Escreve livros, enfim, uma benção. Aqui é o pastor Sófocles Rondinelli. Olha o nome dele. Mais uma, eu acho que tem uma foto mais próxima dele. Não, antes disso. Então deixa só aquela lá mesmo. Pode voltar. O pastor Rondinelli, ele é poeta, músico, compositor. Precisa ver que criatividade. Canta e ele vai de chapeuzinho, canta o forró. Tem vários projetos também, não deu para passar aí. E depois desse dia eu fui para Caruaru, que aí é meu pai, meus irmãos, meus meio-irmãos, aí a minha madrasta ali, lá de Caruaru. Pode passar. E aqui eu voltei com a minha família. Fofíssimos. Enfim, o sertão foi uma experiência maravilhosa. Orem por aquele lugar. Lá tem um sincretismo muito complicado, que é essa questão da idolatria. Eu vi lá, tirei uma foto de uma santa chamada Santa Rita de Cássia. Lembrei da Rita. É uma santa. Pode acender as luzes, por gentileza? Muito maior que o Cristo Redentor. Mas o pior estava por vir. Maior que o Cristo Redentor. Então você imagina. Mas tem uma santa chamada Santana, que ela é a avó de Jesus. Eu não sei onde eles encontraram isso. Você pode xingar Jesus, respeitar Jesus, desrespeitar Jesus, mas a Santana não. É incrível a devoção. Vem gente de outro país no dia de Santana. Ou seja, existem lugares, aí o pastor Rondinelli mostra, há uma África dentro do Nordeste, uma janela 1040 brasileira, que é a quantidade de pessoas que não são alcançadas pelo Evangelho é gigantesca. E eles trabalham nesse sentido só que não é uma ação social só, não é uma ONG do bem. É o Evangelho que transforma e eles atendem às necessidades. É um equilíbrio fantástico, muito lindo, vale a pena. Se vocês quiserem ir, é aconselhável, a gente programa certinho aí, talvez o ano que vem, porque é uma experiência fantástica. Eles respiram missões, e respiram igreja, e respiram, é um equilíbrio, porque a gente fala assim, vamos fazer missões, só para a África eu vou, ou para Moçambique, ou para Angola. Eles falaram assim, o nosso quintal não foi evangelizado. Então você pode sim se envolver com missões, mas na Penha tem gente não evangelizada. Tatuapé tem gente não evangelizada. No seu bairro tem gente não. Então eles pensam assim. Está ao vivo? Grande abraço, querido. Ele é bênção. Pensa num missionário que a gente precisa continuar orando por ele. Eu saí de lá e já estava num outro projeto. O que ele faz? Ele faz redes na zona norte, na zona sul, na zona leste, junta pastores de todo tipo, e eles estão avançando. Coisa mais espetacular. Parabéns, estamos sempre juntos aí, viu, Leandro?
E eu queria agora, rapidinho, ir na mensagem. Porque se tivesse um título, essa mensagem seria: o que eu aprendi com a viagem a Natal? Em primeiro lugar, eu aprendi que essa viagem foi muito assertiva. Ela foi no momento certo, na hora certa. Por quê? Porque nós, de alguma maneira, estamos tateando, buscando uma missão para a Penha. E tem viagens que caem muito bem. Essa foi uma viagem. Toda essa inquietação que nós estamos, e eu acho que a maioria tem, por quê? Porque você pode ter uma igreja chamada Penha, que rode em volta dos seus próprios interesses. Eventos para nós, tudo para nós, churrasco para nós, tudo para nós, tudo para nós. Ou a gente pode ter uma missão de ir para fora. E essa viagem foi muito linda por isso. O que eu percebi nessa viagem? Que a igreja da Penha está realmente de parabéns. Por quê? Porque igrejas que transformam o Brasil são igrejas que têm algumas coisas que nós temos. Por exemplo, relacionamentos duradouros. Essa coisa da loucura de nós fazermos da igreja uma família, todas essas igrejas que transformam o Brasil, que não são muitas, elas têm esse item. Nós estamos num caminho certo. Lá, muita igreja fechou, acabou. Fechou mesmo, de ir embora. E as igrejas que se relacionam de maneira constante e duradoura, elas permanecem. E a partir desse amor, esse amor respinga para fora. Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa é que nós temos a oração, principalmente agora, como base. Todas as igrejas que transformam o Brasil, elas têm a oração como tema. Não como agenda, mas como dependência. Não para motivos egoístas, mas para o próximo, para o outro. E para nós também, óbvio. Mas a oração é ponto-chave de igrejas que transformam o Brasil. Outra coisa é fidelidade bíblica. Eles têm, essas igrejas que transformam o Brasil, amam a Bíblia. Parecido assim conosco, né? Essa é uma coisa que eu aprendi. Outra coisa que eu aprendi é que a igreja está sendo muito criticada nos dias de hoje. E muitas vezes com razão. Tem a teologia da prosperidade, tem outras teologias, escândalos de todo tipo. Entretanto, há igrejas que transformam o Brasil. Essa é uma boa notícia, e posso dizer, isso é uma tendência. Porque as igrejas que vão crescendo e vão andando em círculos, vivendo só para si, elas não sobrevivem muito tempo. Ou o pastor não sobrevive, ele se mata. Não tem como você ter prazer e alegria se você não atingir o próximo, o outro. É muito lindo isso aí. São coisas positivas, frutíferas. Então, há uma boa notícia. Há igrejas que transformam o seu entorno, o seu ambiente. O que mais? É que quando a gente tem um clima favorável para isso, aí é o que eu aprendi na igreja, nessa viagem. Nos faltam algumas coisas. Nós temos coisas que fazem com que uma igreja possa transformar o seu ambiente, mas nos faltam algumas coisas. A primeira coisa que eu vi é que falta para nós uma mentalidade missionária. Essas igrejas que eu vi lá, que transformam o Brasil e transformam o seu entorno, elas têm uma mentalidade, tudo que elas fazem é com mentalidade missionária.
O que isso quer dizer? É que você, na sua empresa, onde você trabalha, você é um missionário. Na sua escola, você é um missionário. Tudo é sobre pensar como um missionário. Tudo diz respeito. A pessoa pensa assim: a igreja tem uma missão. E todos se concentram em manter aquele foco daquela missão. Isso nós temos que melhorar muito. Deixar, não é deixar de apoiar missões, mas é ser uma igreja missionária. Porque a gente acha que só apoiar missões já está bom. Mas não. Igrejas que transformam, elas têm um poder de dizer assim: esta é a minha missão. A missão da igreja é ser missionária. Não existe outra coisa. É muito lindo também. E a transformação, ela é clara e notória quando você tem pessoas assim. Por exemplo, essas igrejas que transformam o Brasil, os ministérios são ministérios missionários. Pensa como um missionário. Os pequenos grupos, as pequenas famílias, são famílias, pequenos grupos missionários. O que faz uma pequena família missionária? Ela se junta e esse grupo abençoa alguém, ou familiar, ou no bairro, e eles se ajuntam para ser missionários. É muito legal. Toda a existência da igreja pensa em missões. Então você tem um pouco de choque com isso, porque eles só falam disso, eles vivem isso. Tem uma necessidade, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, coisa mais linda, e todo mundo se move. Não é um ministério de missões, não é apoiar missões, toda a igreja faz junto. Ah, você tem chamado para missão, então você vai ser o ministério de missões. Não, todos são missionários. Cada um em missão e todos são missionários. O que mais? As estratégias dessas igrejas são as necessidades do bairro ou daquele lugar. Eles amam pessoas, amam a cidade e amam o bairro. Fica claro, o olho deles brilha por causa das pessoas. E tudo eles fazem em prol delas. E aí é um paradigma, porque a gente começa, e eles dizem assim, é a base deles: se a igreja fechar, quantos do bairro sentem falta? E essa é uma pergunta dura. A igreja deixa de ser invisível. Você sabe que aqui, um tempo atrás, não sei quem aí, a gente já estava aqui há mais de 2, 3 anos, e a pessoa olhou assim: nossa, eu moro aqui, nunca vi essa igreja. Não tem gente assim? Nossa, aqui é uma igreja. Essas igrejas que transformam o Brasil, elas são notadas. Porque as pessoas sabem que ali é uma fonte. Elas saem dali, por exemplo, uma dessas igrejas, que é do Sérgio Queiroz, é uma igreja que juntaram-se 1.500 voluntários para escrever carta para os presidiários do lugar. Todos os presidiários receberam uma cartinha sobre Jesus. Você imagina o impacto. Então o pastor foi lá no presídio, eu quero o nome de todos. Olha que ação impressionante. Os vereadores viram isso e falaram: pois é, chama Godstock o dia. É o dia de fazer essa coisa pensando no presidiário. O que os vereadores falaram? Bem, então esse dia vai ser um dia oficial da cidade, chamado Godstock.
mudou a cabeça, inclusive, da sociedade. Todo mundo conhece a igreja. Tem 8.000 membros, ele pegou a igreja com 80 pessoas. Só que ele queria uma igreja missionária. No lugar, não é uma igreja missionária para ir para fora, no lugar. Muito lindo, muito lindo. Então eles são ativos na missão. Não há ninguém que pense só nela mesma. Como é que elas se organizam? Isso que a gente faz e ter relacionamentos duradouros, eles se alimentam disso. Ou seja, tudo que é comunitário, a igreja está. Vai fazer um churrasco? Todo mundo. Vai batizar as pessoas, depois tem um evento? Todo mundo. A igreja inteira, nas pequenas famílias, para um propósito, não é só para estudar a Bíblia, é para ajudar o outro. Estuda a Bíblia, mas quem é que a gente evangeliza? Qual a necessidade do seu lugar, da sua... Isto é impressionante. É a coisa mais linda do mundo. Ou seja, o contexto onde está a igreja, ela é transformada. Aí o que eles pensam? A oração, Deus opera. Se Deus opera, há transformação. Jesus é o assunto dessas igrejas. E eles plantam igrejas onde estão. Não é uma ONG do bem, e não é uma igreja só para si, é o equilíbrio dessas coisas. E aí, para acabar, eu queria dizer um pouquinho aí sobre o que Jesus fazia. Numa penúltima mensagem, eu falei sobre uma releitura da Bíblia através desse olhar para o próximo. Aí você olha Jesus, por exemplo, Jesus investiu em pessoas. Abra aí, ó, 1 Tessalonicenses 2:4. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Vamos colocar o 3 para dar sentido. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Jesus confiou o Evangelho a pessoas. Então, a igreja que transforma o Brasil e seu entorno, confia o Evangelho a pessoas. E essas pessoas distribuem a salvação para fora. Esse era Jesus. Ele enxergava longe. Lembra da oração de Jesus? Eu não oro só por esses, mas por aqueles que hão de se salvar. E nós enxergamos longe também. Bem, uma vez equipados com o Evangelho e atuando transformação, oração e tudo mais, algumas pessoas vão se converter. Claro, é isso a oração. As lives, pessoas estão chegando e se convertendo, mas a gente às vezes não tem essa intenção. Igrejas que transformam o Brasil têm essa intenção. Eu vou fazer um movimento para a salvação e para a transformação. Jesus fazia isso. Jesus enviou pessoas para longe. Quando ele pegou os discípulos, vocês vão. Como um aeroporto, eu fiquei vendo o aeroporto. O aeroporto é gente chegando e gente viajando. Gente chegando e gente viajando. É a cara das igrejas que transformam o Brasil. Jesus amou a comunidade e sentiu pesar. Lembra quando ele falou de Jerusalém? Jerusalém é uma cidade, Jerusalém. Nós precisamos olhar a penha e dizer, tem gente morrendo, indo para o inferno, passando fome, com necessidade, sem Jesus. Jesus fazia isso. Então, quando a gente começa a fazer uma releitura a partir de missão, você fala, Jesus era um missionário. Aliás, eles disseram lá, ó, se você puder ver essa mensagem, Jesus não seria membro da nossa igreja.
É um pastor que pegou itens da nossa igreja, onde Jesus não estaria. É interessante entender isso aí. Jesus era equilibrado. Jesus estava na comunidade, depois se afastava para orar. Depois ele sai da oração, vinha para as comunidades. Pessoas e oração. Era equilibrado, não era nenhuma coisa nem outra. Jesus abraçou outras culturas. E é legal lá, por quê? Porque você vê que o forró está na igreja. Sabe por quê? Com o intuito de quem entra na igreja possa se sentir em casa mesmo. Não há problema nenhum. De você contextualizar, que é o que a gente procura fazer aqui. Uma mensagem mais clara, mais direta, mais curta. O louvor que a pessoa consiga entender. Eles fazem isso. Sanfona, triângulo. E depois tem a guitarra, tem a bateria. Mas a preocupação é intencional. Vamos fazer isso para as pessoas, não para nós. Entenderam, né? É bem interessante também. E Jesus fazia isso, né? Porque a ocupação de Jesus era pessoas. Jesus abriu mão da sua vontade. Aí pega a gente. Porque ser uma igreja missionária, e não para fora, mas para o bairro, requer uma coisa que a gente pouco faz, que é pegar a nossa vontade e dizer, fica aí de lado, que eu vou focar em pessoas. E esse é o desafio da nossa igreja, da igreja de São Paulo. Que para isso, esse pastor Isaac, ele pegou a gente e saiu. A gente andava uma estrada, entrava, e aí ele dizia, ó, aqui vai ser uma escola missionária, ali a gente comprou esse terreno, vai ser uma igreja, isso aqui é o missionário do lugar. E a vontade dele? Ele está se gastando pelo Evangelho. E no nosso contexto é possível, agora a gente tem uma dificuldade, que é não abrir mão da nossa vontade para nada. E aí não há transformação, não há ganho de pessoas. Para estar na live precisa acordar cedo, né? A gente acorda para estar na live 20 para 5. Não, para 6. E é uma doideira, você tem que escovar dente e tal. E às vezes se você for entrar, você precisa pintar o cabelo, né? E tem gente que não penteia, mas pelo menos está lá. Né? Não penteia o cabelo, mas está lá, mas está lá. A nossa vontade. E à noite também. Então, não tem jeito. Vai mexer na nossa vontade. E Jesus fez isso. E Jesus se cercou dos perdidos. E nós temos dificuldade com isso. Fala sério. Tem ou não tem? Ah, tem. A maneira como, por isso que às vezes Jesus não seria muito membro. Jesus não estava num lugar fechado. Ele pouco apareceu, aliás, em palácio nenhum. Apareceu na sinagoga lá, mas foi bem rapidinho. Se cercava dos perdidos. É um chacoalhão para nós, sinceramente. Porque tudo que Jesus fazia, a gente tem enormes dificuldades de fazer. E eu me incluo nisso, obviamente. A oração permeava a visão de colheita de Jesus. Ah, isso é lindo também. Que ele orava no sentido de a colheita precisa ter uma conexão com a oração. Jesus sentia as necessidades das pessoas. E a gente pouco faz isso também. Ele era um missionário. E eu queria orar, gente, porque é óbvio que tudo isso é chocante. Eu estava aí com... Eu não quero falar demais, por quê? Porque você fica sobre o efeito de uma viagem. E aí, se for despejar tudo isso em mim mesmo e nas pessoas, na igreja, é muito pesado. Porque a gente cai numa realidade muito cômoda, bastante cômoda. Mas a gente pode ter um outro olhar, a partir não de uma viagem, mas a partir de abraçar a missão que a Penha tem.
e ver aonde que eu me encaixo nessa missão. Eu sou um missionário? Não, eu estou trabalhando, ganhando, vindo para a igreja, volto para casa para ganhar, para trabalhar. E a gente roda. Então eu queria apenas dizer que é possível, com Jesus, Ele muda nosso mundo. Mas Jesus, através de nós, o mundo é mudado. Eu não sei, a gente vai precisar conversar, porque não sei se essa é a missão da Penha. Mas Deus está colocando essa inquietação na Penha, pelo menos em mim, na liderança, porque a gente vai daqui a pouco chegar com 40 anos de idade. A nossa história é uma história de uma igreja grande, que começou do zero. E aí eu fico pensando, por que Deus nos trouxe aqui? A maioria sabe que a igreja teve um momento de dizer, acabou. Vocês sabem disso, né? Tivemos um dia que a gente falou assim, cada um vai para uma igreja e acabou. E eu sempre fico pensando, estava tudo certo, gente. Estava tudo certo para a gente, cada um ir para Anália Franco, para a vila e tal. E aí quando Deus mudou tudo e a gente está aqui, eu fico pensando, por quê? Por que Deus preservaria uma igreja para viver para ela mesma? Não penso que isso é o projeto de Deus para a nossa igreja. Então eu queria que vocês orassem nesse sentido. A gente vai falar com a liderança. E o mais lindo dessa viagem é o quê? É que tem gente que quer nos ajudar. Porque a gente diz, por onde eu começo seria a mensagem, né? Por onde? O que a gente vai fazer? Tem a igreja presbiteriana aqui da Penha, que ela é gigante. Ela é parceira do Leandro. Então, em setembro, o Leandro vem para cá. E depois nós vamos numa segunda-feira para lá. Tem o Paulo Gomes. Tem muita gente que fala, não precisa inventar roda. A gente já fez, já sofreu. Vocês querem ser uma igreja transformadora, missionária? A gente aqui na Penha se arruma. E aí, qual a nossa característica? Não tem ninguém na semana, mas tem um prédio aberto. Tem voluntário? Vai ter um. Então, começa com um. Eu não sei o que Deus vai fazer com a gente. Mas eu penso que vai ter sentido estar numa igreja. Que é o que eu vi lá. As pessoas têm um sentido. Elas não faltam na igreja. Porque elas celebram o que é ser missionário, o que é uma igreja missionária. Essa celebração no domingo é uma coisa linda, linda. Esse lugar de 180 eram pastores de todos os lugares. Foi linda essa foto, que não dá para ver direito. Tinha gente do sítio. Um carro todo cheio de barro. Chapeuzinho de couro. E ele estava lá de gravatinha e você percebia que ele era do sítio, mas ele falou, eu quero estar num ambiente missionário. Num ambiente de transformação. É um desafio para nós, é um novo olhar na igreja. E eu penso que nós podemos ser uma igreja relevante. A ponto de, nós vamos sair daqui porque cresceu. Aí o bairro fala, não, vocês não podem sair daqui não. Só se for aqui perto. Não sei. Vamos orar, queridos? Vamos orar para que Deus nos dê essa inquietação. Pode fechar os seus olhos. Quem sabe o louvor poderia vir. Uma das propostas mais lindas de igrejas que transformam o Brasil é a possibilidade de toda ação é uma ponte para Jesus. Então, o que a gente inventar na Penha, o que Deus nos der na Penha, no bairro, é uma ponte para Jesus. Não se faz aleatoriamente, é uma grande ponte.